quando a sogra destrói o casamento. Tem sogra que fica falando de ex-namorada só pra tornar a situação desconfortável. Tem sogra que leva a ex-namorada pra dentro de casa. Tá tudo errado. A ordem de prioridade da sua vida está completamente desajustada. E quando a ordem está desajustada, sabe o que isso gera? Frustração. Como é que você quer ter um casamento duradouro, organizado, se você tá com a prioridade desalinhada? Quando tu não tem essa prioridade, a tua vida tá desorganizada, isso vai refletir no teu casamento. Mãe, eu me separei e vou voltar a morar com você. Ela disse, pegue sua mala agora, volte pra sua casa, peça desculpa à sua esposa. E se não, você perdeu sua esposa, perdeu sua mãe também. Vou até abrir uma intimidade nossa, será? Depende, peraí. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. O erro de 75% dos casais, quando a sogra destrói o casamento, amor. Assunto polêmico esse. Né? Muito forte. E que foi muito comentado, né, pelos seguidores. Você aí, homem, tem um problema na sua família, com sua mãe, ou, na verdade, com a sua esposa, e você corre para sua mãe para desabafar, né? Ou você aí tá tendo ajuda financeira da sua família e não sabe ali a família controlando. Exatamente. Se você tem algum desses problemas, vamos focar aqui nesse episódio. E eu vou falar para as mulheres, isso, né? Se você tem problemas com a sua sogra, ela entra na sua casa, mexe as coisas de lugar, chega, abre a porta, não tem hora para chegar, não tem hora para sair, ou até ela lhe desrespeita, tira sua autoridade dentro da sua própria casa. Se você tem esse problema, esse podcast é para você. Cuidado para o teu casamento não estar com os dias contados, é hora de despertar. Vou trazer um dado aqui, vou trazer outros dados, amor, ao longo, né, do podcast. Você sabia que 30% dos casamentos terminam em divórcio por falta desses limites com a família, principalmente com a sogra? Acredito. Então vocês vão aprender como impor limites saudáveis, né? Com a sua família, e com como a sogra, blindar com o casamento, né, dessa situação, que é uma Isso. situação tão comum, mas não deveria ser normal. E eu vejo isso, as pessoas normalizando. Minha sogra faz isso e pronto, e deixa pra lá. E a gente tem essa dificuldade, porque aos poucos, vai ficando no coração da sua esposa, ficando no coração da sua esposa, e aquilo uma hora pode causar uma briga gigante, uma confusão na família e até terminar em divórcio. Então, é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, para que isso não aconteça na sua casa, em nome de Jesus. Perfeito. Então, se você já passou por alguma dessa situação, fica aqui conosco, já se inscreve no canal e compartilha com quem precisa escutar. Perfeito. Trazer logo a base bíblica, amor, pra gente começar ali com as polêmicas, para trazer, né, auxílio e ajuda de como, de fato, impor os limites. E a base bíblica tá lá no livro de Gênesis, tá? Quando Jesus repete isso também em Mateus, e ele fala aqui: por isso, deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Presta atenção na palavra, deixará pai e mãe. Aqui a palavra, vou fazer uma base para a gente começar. Aqui a palavra diz que a gente não precisa abandonar a nossa família, até porque tem outra preceito legal fundamental na Bíblia que diz que a gente deve honrar pai e mãe. Mas isso não significa que a gente deve deixar a nossa família e a gente tem que deixar o pai e mãe abandonar, né? Que não comandar a nossa família. Sim. É diferente. Não, a gente vai ter a nossa prioridade agora, é a nossa esposa, a nossa família nova. Mas, obviamente, a gente ainda vai honrar os pais e mães. Então, a gente vê que muitos casais hoje confundem isso, né? A honra ao pai e à mãe e o abandono, né, da família anterior e como tomar conta da sua casa, como proteger a sua família. Existe um limite, existe uma linha, né,
entre os dois, entre honrar o pai e mãe e você tomar conta da sua família. E sabe o que eu achei muito legal? Quando eu estava pesquisando sobre o tema, para que a gente pudesse dar uma base realmente bíblica para vocês, conselhos que edifiquem e não que destroem. Acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nesse ponto. E aí, quando eu estava pesquisando sobre isso, aí foi que eu entendi, porque tem esse conceito de honrar pai e mãe. Só que, quando você casa, você se torna um com sua esposa. E a lealdade primária muda. Diga aí, eu não sabia disso, não sabia nem que existia isso, lealdade primária. Então, naquele momento que você casou, a sua esposa está em primeiro lugar. Eu já vi um vídeo assim que o cara vai entrevistar as pessoas, aí ele chega e diz assim: quem você ama mais? Coloca uma lista, sua mãe, sua esposa ou sua filha? E aí os caras na frente da mulher dizem assim: a minha filha, claro, e mãe é pra sempre, né? Mas amo muito também minha esposa. Gente, tá tudo errado. A ordem de prioridade da sua vida está completamente desajustada. E quando a ordem está desajustada, sabe o que isso gera? Frustração. Por quê? Porque os filhos, eles não são o primeiro lugar. A base é você e a sua esposa. E esse pensamento de, porque a mãe é pra sempre e a esposa não é. E você tá casando pra separar? Gente, hoje é o que o mundo tenta passar pra gente, né? Não, tem que ser em primeiro lugar a mãe. A mãe vai ser sempre mãe, a esposa pode ter várias. Eu já digo logo, tá repreendido em nome de Jesus. Porque eu casei, a minha ligação com o meu marido, ela é eterna. Então, não é que o meu marido é hoje, não é amanhã. O meu marido é hoje e será amanhã e será sempre. Não tem isso de que a mãe, não, agora é o seu marido, não é o seu filho. Inclusive isso, né? Tem isso da questão da mãe, mas depois vem a sua esposa, depois vem seu filho e depois vem a sua mãe. E sim, você vai continuar honrando muito sua mãe. Você vai continuar amando muito sua mãe. Mas casou, precisa haver um corte no cordão umbilical, gente. Precisa entender isso, que não é só fisicamente que você vai mudar de lugar. A casa da sua mãe agora é a casa da sua mãe. A sua casa agora é a sua casa. E a prioridade dentro da sua casa e a autoridade feminina dentro da sua casa não é mais sua mãe, é a sua esposa. Vamos começar com a polêmica? Vamos. Mas antes de começar com essa polêmica, segura aí, tá? Presta bem atenção. Chama ali tua esposa, teu esposo, teu namorado, verdade. tua namorada, teu noivo, tua noiva. É isso. Pra entender esses conceitos e vamos começar aqui a trazer uma intimidade. Mas antes disso, você falou uma coisa interessante. Quando a gente tá com a nossa vida bagunçada, não tem a ordem de prioridade, Deus, a nossa esposa, a nossa família, depois os nossos filhos, depois a nossa mãe. Isso não quer dizer que você não está honrando seu pai, você está seguindo os mandamentos do que a Bíblia fala, não é o que Rebeca fala, não é o que Marcelo fala, é o que está posto na Bíblia, são princípios milenares, de fato, para que tua vida seja organizada. Quando tu não tem essa prioridade, a tua vida está desorganizada, isso vai refletir no teu casamento. Então, como é que você quer ter um casamento duradouro, organizado, se você está com a prioridade desalinhada com Deus? Então, alinha a tua prioridade, que acho que é o primeiro ponto, para tu ter um casamento duradouro. Exatamente. E no primeiro momento vai ser um pouco complicado ali com sua mãe. Às vezes não é nem problema, só porque a gente tá falando só de sogro, de sogra, né? Principalmente assim de sogra, que tem essas brincadeiras que a sogra não presta, enfim, etc. Mas às vezes é com cunhada, é com a cunhada. É verdade. Então, para quem que seja, né, de fato ali no seio familiar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, organize a prioridade conforme a Bíblia, o mandamento legal que a gente falou. Você deixa pai e mãe se tornam um só. Então, a tua prioridade depois de Deus é tua esposa, depois são teus filhos e depois tua mãe, pai, irmão e afins, né? Então, qual era a bomba que eu queria trazer aqui para você? Você falando aqui de casa, que separação de casa, casa de mãe, casa do filho, a mulher que tem né, autoridade dentro da casa, e existe sogra ter chave de casa do filho e entrar a hora que quiser. Como é que é o teu pensamento sobre isso? Forte, hein? Eu acho que existem situações, mas em nenhuma delas eu acho que só se morar com você realmente, mas assim, de você chega lá, a pessoa tá dormindo, aí fala, ei, oi, bom dia, cheguei mesmo e é isso aí, e você vai entrando. Não, gente, é a casa do seu filho, não é a sua casa. Você vai ser sempre muito bem-vinda. Eu
amo a minha sogra. Minha sogra, quando ela quiser ir na minha casa, ela será bem-vinda. Mas é claro que precisa haver uma comunicação muito clara. Não é assim, eu não mesmo vou chegar, abrir a porta e pronto, tô entrando. Eu não faço isso na casa da minha sogra. Você não faz isso. Mãe, tô chegando, tô entrando. E vai comunicando. Isso já tiraria aí grande parte das brigas, sabe? Grande parte da chateação das noras com as sogras de, ela entra na minha casa, chega lá, às vezes mexe nas coisas, tira do lugar. E isso não é só sobre mexer nas coisas e tirar do lugar. É que quando a sogra faz isso, ela mexe com a autoridade da esposa. Então ela diz assim, meu amigo, eu dentro da minha própria casa, chega outra pessoa e mexe nas minhas coisas, tira do lugar. Ela tá tirando a minha autoridade, ela quer tirar a minha autoridade. E assim, é complicado porque dói para a esposa, mas também é uma fase difícil para a sogra. E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Eu vou deixar mais pra frente pra gente falar mais sobre isso. Mas já vamos tocar aqui nesse ponto, porque uma coisa que chama muito a atenção, e principalmente no começo, né, do namoro, do casamento, é aquele momento de se conhecer e é o momento também de conversar os limites em conjunto. Veja só, de novo, né? Vou sempre frisar, se deixou pai e mãe, se tornou um só. Então, é em conjunto, porque é um só, é você e sua esposa. Então, vocês estão conhecendo o próprio limite de vocês em casa, colocando ali que eu sempre brinco, né? A escovinha de dente um do lado do outro. Então, vocês estão se conhecendo e impondo o limite de vocês. E ainda quando vem a sogra, como é que vai ou o sogro ou o cunhado ou a cunhada, como é que a gente vai impor esse limite em conjunto no início do relacionamento, né, do casamento? É difícil, mas eu acho que você sempre fala isso, conversado não sai caro. Então eu acho que, quantas vezes você acha, até a gente conversou sobre isso, né? Quantas vezes a gente vai na casa dos meus pais? Quantas vezes vai na casa dos seus pais? Quantas vezes a gente vai receber visita? Tudo isso vai delimitando ali o que você acha interessante, o que o seu marido acha interessante. E eu falo uma coisa sempre. Você não tem um problema com a sua sogra, você tem um problema com o seu marido por ele não se posicionar. Gente, eu tenho certeza que o que mais lhe magoa não é a sua sogra falar o que for com você, tirar sua autoridade, ser inconveniente. O que mais lhe magoa é a falta de posicionamento do seu marido. Então eu acredito que tem muitos homens, às vezes não é marido, é namorado. Eu recebi várias perguntas lá no direct do meu Instagram, pessoas compartilhando histórias suas. E às vezes é no namoro mesmo que elas são desrespeitadas e desrespeitadas. Mas o que é que tá faltando? O posicionamento do homem. Tá faltando o homem chegar e dizer, você não vai criar uma indisposição ainda maior com sua sogra, gente. Porque, ela falou isso comigo. Aí você vai lá, por que a senhora falou isso comigo? E vai tirar satisfação. Não faça isso. Quem vai resolver é o seu marido. E o problema tá justamente quando ele não assume o papel dele de lhe defender. Isso se torna muito mais grave, muito maior num casamento, que no casamento a esposa se torna a prioridade. Então, quando o marido continua botando a mãe como prioridade, aí isso magoa, isso fere, isso cria uma situação bem maior. Então deixa eu dar um conselho aí pra vocês, maridos, namorados, noivos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se tua parceira, se tua mulher está aí reclamando, nossa, tô me sentindo desconfortável, amor. Nossa, sua mãe fez isso comigo. Não vai dizer, porque tudo que minha mãe faz, minha mãezinha, tudo que minha mãe faz tá errado. Presta atenção, tenta ver se realmente está acontecendo aquilo. Eu não vou para casa de ninguém para ser desrespeitada. Por que eu ia para casa do meu namorado e aguentar ser desrespeitada lá? Não, chega, a namorada foi embora, você vai e diz, mãe, peraí, o que é que tá acontecendo? Vamos conversar? Vamos conversar. Por que a senhora tá tratando ela assim? Por que a senhora faz... olha, tem sogra que acontece... Eu vi muitos directs sobre isso. Tem sogra que fica falando de ex-namorada só pra tornar a situação desconfortável. Tem sogra que leva a ex-namorada pra dentro de casa. Inclusive, né? Exatamente. Não tem problema nenhum, gente. A sogra continuar, eu ainda falo, tudo bem, quero bem, até porque vínculos se tornam fortes pra vida inteira e tá tudo bem. Mas uma coisa é você deixar a outra pessoa a atual tá com problema porque você tá dando prioridade a isso e passou. A escolha do seu filho. Então, óbvio, você vai aconselhar, vai ajudar, mas muitas vezes as sogras fazem isso
de propósito. Então, isso precisa... Ei, vamos conversar, mãe, o que é que tá acontecendo? Você, como homem, você precisa fazer isso. É o seu papel. Quem vai fazer isso não é a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa. Não é. É você. Então, tome essa responsabilidade pra você. Ah, mas eu nem casado sou ainda. E o que custa você chegar dentro da sua casa e dizer, mãe, trate ela bem, senão vou perder a namorada. Por quê? Porque a senhora, pra fazer... Ou a noiva, Ou a a esposa, noiva, né? entendeu? Porque a senhora não quer. Deixe isso esclarecido. Tome um posicionamento. Eu falo pra Marcelinha, você pode falar tudo o que você quiser, mas você tem que falar com amor. Então, essa conversa, ore antes, peça direcionamento do Espírito Santo, pra chegar e ter uma conversa aberta. Comunicação, gente, é tudo. A gente falou um podcast semana passada sobre isso, sobre comunicação, a comunicação clara. Vários problemas seriam evitados por isso. Mas o que acontece? Aí a sogra vai lá, alfineta. Aí dá um comentário aqui. Aí chama a ex-namorada no outro dia. Aí fica criando contenda. Acontecem várias coisas e o namorado diz, ah, não. O marido, O né? marido, eu não vou me meter, porque a minha mãe. Eu Amém, não sua quero mãe é criar confusão, né? abençoada. Não quero criar Isso. chateação na Sua mãe é família. abençoada, sua mãe é querida, sua mãe é amada e não vai deixar de ser por você se posicionar. Então se posicione com amor, mas se posicione. Ou tu sabe por que uma boa parte dos casamentos se divorciam? Justamente que os dados, porque o perigo do marido não posicionado. Diga aí. Então se posicione com amor, converse com a mãe de vocês no particular, explicando ali, enaltecendo ela, mas explicando as consequências que aquilo está trazendo para a tua vida, para o teu casamento, né? Para o teu relacionamento, para a tua casa, que com certeza, pelo amor que a sua mãe, ou o seu pai, ou o seu irmão, quem for que esteja ali dentro desse desarranjo, né, familiar, trazendo essas coisas que não vêm de Deus, se eles te amam de verdade, de coração, eles vão entender isso e eles vão reclamar nesse E sentido. com certeza eles te amam de verdade, de coração. Mas eu vou até a Marcela tava falando e eu pensando aqui, que esse corte aqui vai ser para sogras. Sogras. Imagina só, você... Ah, porque eu não gosto dessa menina. Não quero essa menina. Meu filho merecia mais. Mas muitas vezes isso é um ciúme. Isso é uma falta do filho que saiu de casa, sabe? É uma dor que a sogra tá sentindo. Então, antes de tudo, pare pra pensar. Nossa, realmente o problema está nela? Ou será que isso não sou eu que tô sentindo demais? Eu tô vendo que meu filho tá indo embora e eu quero segurar ele pra mim, gente. É normal. Todo mundo entende isso. Imagina, é o seu filho. A gente vê ele ali com seus 20 e tantos anos, ele mais velho, mas você vê ele como um menino, o seu menino. Então a gente entende isso. É normal que a sogra, às vezes, queira. A gente faz isso sem perceber. Eu entendo que muitas fazem isso sem perceber. Pra ajudar, né? Mas imagina as consequências que isso pode ter na vida do seu filho. Seu filho tá dentro de um casamento, você criando confusão com sua nora, e aí o que é que acontece? Ou seu filho se afasta de você porque ele conversou e você continua do mesmo jeito, ou ele vai se afastar da esposa. Entende isso? Para o resto da vida, é a consequência de uma decisão de uma sogra que pode não ter sido tão sábia. Então, assim, tomem cuidado com as suas noras. Amem, agradem. E é isso, sabe? Óbvio, todo mundo tem seus defeitos. Assim como a nora tem muitos defeitos também. A sogra tem seus defeitos, o marido tem seus defeitos. Mas a gente precisa conviver em harmonia. Porque pior é se separar. Sabe? Se separar, já tá casado, já tem sua casa. Imagina a destruição que isso pode trazer, as consequências que isso pode Pra trazer. família, pros filhos, né? Pra tudo isso, pra gerações, na verdade, né? Então, acho bastante importante essa palavra. Vou até abrir uma intimidade nossa. Será? Vamos lá. Eita, Então, uma intimidade nossa. depende, E peraí. que a gente estabeleceu um limite em conjunto. Então, imagine aí você que é filho único, eu costumo dizer o mais velho e o mais novo, que a mãe de vocês fazem, os pais na verdade, fazem tudo o que pode e o que não pode para deixar vocês felizes. E quando você se casa, esse vínculo de quebrar, ele é um pouco mais complicado. Com Principalmente certeza. quando a família não tem um entendimento cristão sobre isso, e eu também não tinha um entendimento de fato dessa passagem de Gênesis que está lá repetida em Mateus, que a gente deixa
pai e mãe se tornam um filho só. Eu vejo isso em todos os casamentos. Mas eu acredito que 98% de quem está casando ali não entende a profundidade, que no final o que a gente está aqui aprofundando no assunto é sobre, né, essa passagem bíblica. E olha o tanto de reflexão e de potência que uma frase bíblica traz para as nossas vidas, de forma positiva ou de forma negativa. Então, eu também demorei para entender um pouco, eu acredito também assim com minha mãe. Então, minha mãe sempre foi de me presentear, inclusive de presentear a Rebeca, sem a gente pedir, sem eu pedir. É verdade. Chega em casa, traz presente, quer agradar, e eu sou grato a Deus pela minha mãe, porque é uma mulher sem Excepcional, comentários. é Sem verdade. comentários. Ela sempre tá pensando em o que ela pode fazer pra comprar, Pra pra agradar, pra levar. Ela E- tem prazer nisso. E sem nada em troca, um amor de fato genuíno. Ela sempre foi assim. Sendo que tem um ponto que eu puxei dela, que ela ama arquitetura, ela ama decoração. As amigas convidam ela para decorar as casas. É Inclusive, ela verdade. tá indo agora para Itália a convite de um amigo para decorar a casa dela. Sem cobrar nada, é porque ela ama de paixão. Então, todos os cantos eu morei fora, todas as casas que eu fui, ela era a decoradora da casa. E quando a gente se casou, a casa nova, uma tela em branco para ela, ela começou, né? E é literalmente em branco, porque a É nossa, tudo branco. né, estante é tudo branco, a Então, parede branca. ela vinha todo dia na hora do almoço, aí vinha, aí levava as coisas, aí eu e a Rebeca ia, a gente organizava, aí no outro dia vinha, ela trocava. Mas no coração dela, ela É verdade. com a melhor intenção do mundo, a melhor intenção possível, tô presenteando meu filho, minha nora, enfim, etc. Mas a gente tem o gosto da gente, a gente é a nossa casa, a gente quer imprimir o nosso DNA, a nossa personalidade. E no começo, para a gente impor esse limite, foi complicado. Isso. Porque o começo, ele é complicado. Mas quando você fala com amor, quando você conversa em particular, que você explica a situação, a pessoa entende, a pessoa confia, a pessoa é convencida e ela se modifica. Então, tudo melhora a forma como age. Então, eu conversei com a Rebeca, protegi a minha esposa, porque esse é o seu papel, homem, que está escutando. Ou se for também o caso da família da mulher, que normalmente a família da mulher ela não tem tanta essa ingerência, mas é mais um apoio emocional, um suporte ali, isso eu sinto em casa. E eu estudando sobre o tema também é isso. Normalmente, não é a regra, mas é a maioria. A família da mulher, como a mulher é a parte mais frágil do relacionamento, é já por natureza um apoio mais emocional. Eu senti e conversei com a Rebeca, eu disse, a gente tem que blindar a nossa casa, a gente tem que blindar você e da minha mãe, porque ela ama a gente e é um relacionamento duradouro, então eu vou falar. Eu não quero que você se indisponha com minha mãe, eu não quero que um relacionamento seja afetado por causa disso. Então eu tomei a iniciativa, conversei com minha mãe e no começo ela entendeu mais ou menos, continuou, diminuiu, aí depois continuou, até que chegou um momento que a gente sentou de novo e ela entendeu. E tá tudo E certo. também ela foi se acostumando também com o casamento, né? Tem essa Isso. parte, tem a parte da gente entender que é um processo. Pra todo mundo, Então, né? assim, eu já falei com minha mãe, também não vou falar de novo. Não é assim. Você vai conversando, vai se ajeitando. Aí, mas assim, olha, e que é realmente o que a gente queria fazer na nossa casa, era que a nossa estante, como falar aquele espaço que a gente tem vários espaços Estante. para colocar a estante, É. a gente queria contar histórias da nossa vida. Então a gente não tava preocupada, ela tem super bom gosto Isso. com decoração e tal, mas a gente não queria comprar uma decoração pronta e colocar lá e ficar o mais bonito do mundo, porque eu tinha certeza que ela ia botar tudo Não do tenho mais dúvida. bonito do mundo. Mas a gente queria mais contar a história. Então, pra ela entender que a gente queria contar a história, mas isso aqui ficou mais bonito. Não, mãe, mas essa aqui eu prefiro, porque eu quero contar desse lugar que eu fui, tal. Então, teve que ter esse ajuste e Marcelo dizer, não, mãe, eu e a Rebeca, a gente realmente tem a intenção de contar uma história com isso aqui. A nossa história. A nossa história. Essa foi nossa intenção de fazer essa estante. Então, vamos com calma. Então, hoje em dia, tem um pouco da decoração dela, um pouco de história. É tudo misturado Porque- e a gente conseguiu juntar, agregar os dois mundos era isso que eu sem ia causar falar. divisão, Eu acho. né? É isso, é a sabedoria de você agregar todos. Agregar um pouco dela também, porque ela é a história da gente, assim como a família de Rebeca. Então a gente dá um espaço para que todo mundo esteja junto, mas obviamente isso conversado com a esposa, porque a prioridade é nossa. Se você tivesse chegado com a Rebeca e disse, não, aqui é só a nossa história, enfim, era só a nossa história e ponto final.
mas eu acho que a gente tem que ter sabedoria, porque tem a forma também de agradar, né? De ser gentil, de retribuir, de ser generoso. Então, acho que o primeiro ponto aqui é entenda que todo começo ele é um pouco mais complicado, mas entenda que tem que ser conversado. Primeiro você com seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua noiva, seu namorado, namorada, ver como é que vocês querem resolver essa situação, qual é o problema e qual é a solução. E essa solução, quem vai conversar com a família, se for a família do noivo, do namorado ou do marido, é ele quem vai conversar. Se for com a família da esposa, né, da noiva ou da namorada, quem vai conversar é a esposa, justamente para você preservar relacionamentos. Então eu acho que é isso aí. E pra Nora? Deixa eu só Conta. que veio aqui, que eu acho que é muito engraçado, falando da ideia de se o pai ou a mãe pode ter a chave de casa e entrar de todo jeito. E o pior é que meu pai e minha mãe têm a chave de casa e poderiam entrar toda hora, Isso. porque, enfim, tem o sensorzinho, né? E assim, eu conheço casais que o pai tinha o sonho de construir um prédio para morar todo mundo junto. E eu escutei, né, Noras dizendo assim, pra gente, nossa, sensacional, mas eu não quero morar lá. Por quê? Porque é muita intimidade, é muita coisa, a gente não sabe se está preparado. Eu escutei uma vez um amigo meu falar um negócio que eu achei muito interessante, só, a distância, por que não essa estrutura? Não, veja, tem que ter uma distância, tem que morar numa certa distância de que a sua sogra ou seu sogro não vá de chinelo e não tão longe que ele não que ele precise de uma mala para ir. Então, de fato, isso é o quê? Isso é o limite, né? Tem que ter uma certa distância, mas seja próximo ao mesmo tempo. Cada um tem o seu limite, porque sua família agora é Deus, sua esposa, né? E sua herança maior, os seus filhos. Eu acho que essa situação do prédio até me lembrou da parte de que muitas vezes o homem ele diz assim: ah, vai brigar comigo então? Então tá bom, então eu vou pra casa da minha mãe. Aí volta pra casa da mãe. A mãe faz o quê? Acolhe, faz a maior mesa do mundo, A faz melhor tudo o que cama. ele quer. E aí ele diz assim: ah, então quando eu brigar com minha esposa, eu vou pra casa da minha mãe. Eu tenho um E é porto muito seguro. perigoso porque quando você tá no mesmo prédio, isso torna ainda mais fácil. De ter uma briga, tá chateado, ai, eu vou almoçar lá na minha mãe. Isso cria um distanciamento do casal. Isso é muito perigoso. Eu vi um vídeo de um cara que ele falava assim: a melhor coisa que a minha mãe fez pra mim foi que um dia eu separei da minha esposa, eu voltei pra casa da minha mãe. Aí minha mãe chegou, me viu cheio de mala e disse assim: como assim, meu filho? Você tá trazendo mala? Que mala é essa? Mãe, eu me separei, vou voltar a morar com você. Ela disse: pegue sua mala agora, volte para sua casa, peça desculpa à sua esposa. E se não, você perdeu sua esposa, perdeu sua mãe também. Cabra Porque eu não safado. sou mãe. Eu lhe levei no altar. Você Isso disse aqui é diante de sabedoria. Deus, o seu matrimônio é para sempre. Volte lá e peça desculpa à sua esposa. Não, eu não quero nem saber o que é que foi acontecer. Você vai voltar e você vai pedir desculpa. Porque não era para você estar aqui. Isso é muito sabedoria. A sua casa é lá, não é mais essa. E aí Restaurou o uma cara família. voltou pra casa. Aquilo foi muito forte pra ele. Voltou pra casa, o casamento foi restaurado. Ele Amém. entendeu que eu tava errado. Eu precisava pedir desculpa, não é a sabedoria da mãe. Eu não quero saber o que houve. Não quero ouvir o seu lado. Vá-se Você embora. volte pra lá. Você Porque a volte pra família casa da é o sua esposa, é a projeto sua mais casa. importante de Deus pra nossa Exatamente. E família, ele pra disse: nossa foi a vida. melhor coisa que a minha mãe um dia fez por mim. Tão forte nela dizer: eu não lhe recebo, aqui você não vai ficar. Mas por quê? Porque ela sabia que o melhor pro filho dela não era lá. O melhor pro filho dela era com a esposa dele. Muito forte, né? Muito, muito forte. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir,
Aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre filhos. Vamos. Porque também tem vários casais, inclusive é um negócio que eu tô tentando impor, ainda a gente nem tem filho, mas eu vejo que é tão pesado isso pela parte do pai de Rebeca, de Dr. Manuel, mas sei que vai ser também, se a gente não impor esse limite devagarzinho, com meus pais também, a questão da educação, a questão de impor esse limite. Pô, meu sogro todos os dias pega a nossa sobrinha amada e dá um presente. Então ela já não dá mais valor a você receber presente. Ela perdeu o brilho, porque se você recebe isso todo dia, e às vezes ele compra um não, ele compra 3 por dia. Mas óbvio, a vontade do coração dele tem essa máxima, né? Que avô é pra estragar. Não é não. Se vocês têm compaixão, uma família, isso é minha opinião, forte. Então assim, se você tá ali no início, que é gerar personalidade, do teu neto, do teu filho, é um momento de atenção, não é um momento de distração, não é um momento de vir e vou descuidar não, você pai e mãe que se vire. Mas você, avô, quer estar lá todo dia, vai estar todo dia ensinando o que está errado, na minha concepção está muito errado. Eu não digo isso tanto para Manuel, mas eu venho já dizendo pro meu pai, porque meu pai disse, eu não quero nem saber. Ele diz, eu não tô nem aí. E ele, Marcelinho, continua... Vou presentear, eu disse, pai, eu tô nem aí. Marcelinho continua dizendo isso e meu pai e o meu sogro continuam dizendo a mesma coisa. Eu não estou nem aí. O pai educa e o avô deseduca. Mas eu vou dizer uma coisa pra ali, nessa perspectiva que a gente tem que falar assim da sogra na criação do filho e tal, mas nessa perspectiva já tem vários estudos que mostram que, pelo menos, fonte, TikTok. Não, mas vários estudos que mostram que, olha só, a criança, ela entende o papel do pai como eles sendo os educadores da vida dele. E os avós, eles não têm esse papel na cabeça da criança, então ela não associa. É óbvio que comportamentos ruins... Uma criança de 3, 4 anos. É óbvio que comportamentos ruins podem ser desencadeados. Por exemplo, pai dá presente todo dia. Pai também é um exagero dessa história, então, entendeu? Eu acho que o exagero é que isso, é exatamente. Mas assim, a criança entende. Os pais, eles vão impor o limite, sabe? O avô... Não tem como esperar que o avô eduque. Nós discordamos nesse sentido. Eita! Não, mas faz parte, mas a vida é isso. Mas todo mundo vai concordar comigo. A vida é isso. Gente, Marcelinho tem que ficar com o coração tranquilo. Então, meu coração é muito tranquilo, mas é o que a gente falou no último podcast da comunicação. A gente tem que ir aos poucos, você falou até no começo, eu não vou chegar a esperar meu filho não saber mais o que é receber presente para poder ter que educar, não. Ou meu pai entender a gravidade, minha mãe entender a gravidade, ou seu pai entender a gravidade, que aquilo ali não faz mais benefício. O custo marginal é muito mais alto do que ter o benefício, porque não tem mais o benefício do presente. Então, o excesso, ele traz resultados negativos. Mas eu vou muito em cima, não de dados, eu vou em cima dos frutos. O que é que acontece? Então a gente sabe que não dá mais valor a presente, presente ficou banal, não tem mais esse sentimento. Isso é ruim para ela, não só hoje, quer dizer, não é só ruim para a gente que vai dar o presente, mas isso é ruim para ela, para o futuro. Imagina a vida, você tem o presente, você não dá mais valor. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Gente, eu concordo com você no seguinte, acham? Calma, excesso, não vamos pecar pelo excesso. Tudo que é excessivo, ele é Comentem ruim. aí, Desde qual que a seja opinião de vocês? Vocês estão o time Marcelinho, o time Rebeca. A gente tá saindo um pouquinho do ponto, mas é tão boa essa conversa. Deixa eu só dizer uma coisa pra você, amor, pra eu trazer uma nova perspectiva sobre isso. Olha só, a Painho, ele dá realmente presente todos os dias, que ele encontra Sofia 5 dias por semana, ele dá presente pra ela 5 dias por semana. E Sofia hoje, ela não é uma pessoa que ela tá muito para lá presente. Ela esquece, como ela já tem muito, ela esquece. Mas pense pelo outro lado. O quanto isso vai ser bom pro desenvolvimento dela entender que ela tem um ambiente seguro, que o avô dela é super presente, que o avô faz tudo. Ela encontra naquela pessoa tudo que ela precisa, ela sabe que ela vai poder contar com ele. Então, talvez a gente tá olhando na perspectiva do presente, que essa perspectiva realmente já traz um fruto ruim, que ela não dá tanto valor a isso, mas, por outro lado, também desperta muitas coisas boas nela. Mas eu já tenho a solução do presente lá em casa, que é o seguinte, eu já disse a pai, o senhor vai dar 10 presentes.
pisou em casa, eu guardo tudo isso, eu entrego no dia do aniversário. Então não importa o que o senhor tente fazer. Vocês vão decidir aí, Eita, Tim Marcelo ou Tim Rebeca. E aí, João? Eu quero saber. Calma, eu vou me defender porque eu falei uma vez, você falou outra. Aí você falou 2 vezes, eu não falei. Eu vou falar vá. 10 segundos Tréplica. e eu vou deixar João falar. O que é Tá. que eu acho? Eu concordo com você, mas eu acho que existem outras formas de você mostrar esse apoio afetivo, esse apoio de avô. Com É o certeza. que eu acho que não é com presente, que outras formas. Eu acho que traz muito mais prejuízos do que benefícios. Mas vamos lá. Passou o Vai, tempo. João, Bora, João. conta E aí, aí? o que é que tu acha? Eu quero trazer depois o perigo da ajuda financeira, né? Porque a gente já Eita, tá é verdade. finalizando, que eu acho que já tem mais de meia hora aí, né? De podcast. Tem 32 minutos. Vai, 32 conta, minutos. João. Eu, assim, respeito a opinião Cuidado dos com o dois. cheque, viu? Você sabe quem é que passa o cheque. Eita, nosso dinheiro é um só, então quem passa o cheque sou eu também. Fiz isso só pra ver se tu tava esperto. Muito bem, mas é brincadeira, ó. O Joãozinho Sim, sabe que a gente sim, não tem isso aqui, é só pra mas- vocês darem uma risadazinha descontraída. Mas Esse eu assunto acho assim, polêmico. todo dia é um pouco Demais. demais. Um pouco demais não, acho que se fosse todo mês seria um pouco demais, mas todo dia é Extra demais. extremamente... Obrigado, João. Assim, eu acho que justamente já tem essa questão, né, dela justamente não dar tanto valor mais para um presente. Entende que eu acho que isso, quando ela estiver grande, talvez o que será o limite de um presente para ela ficar surpresa? Talvez seja difícil até para o relacionamento dela, o casamento dela, entende? Perfeito, Quando o João. marido for agradar ela, é um presente para ela, entende? Já que ela está tão acostumada a receber todo dia. Eu só penso por esse lado. Não penso, a segurança que ela vai ter, porque eu acho que ele só Eita, tu é ele dando, Tim Marcelinho, então? Total. ele dando apenas 100% amor, acho que era o suficiente para ela achar Meu segurança. Deus, Ô, gente, João, peraí, do bota- nada, Painho foi exposto, Sofia foi exposta, minha irmã exposta. Mas, ó, aqui é Meu intimidade, Deus. a gente quer trazer... Eu não vou realmente- compartilhar esse vídeo com ninguém da família. Mas- Quem vê, viu. Mas Quem não sabe, vê, mas não minha viu. mãe também, mas sabe o que eu acho que isso é importante? É que a gente traz a intimidade da gente. Vocês acham que nós somos perfeitos, que a gente não discorda. A gente discorda aqui ao vivo. Mas o que é que a gente tem? Fundamento bíblico, amor, Jesus, e a gente tenta aqui conversar, se comunicar, impor os limites em conjuntos, raciocinar, não tem certo nem errado, é humilde pedir desculpa, Eu vou enfim. perguntar agora, então, Mas, calma, eu biblicamente. quero que João coloque aí essa enquete bem grande aqui, porque eu quero que vocês comentem de fato o que vocês acham sobre isso. Até pra gente, né, que vamos ter filhos, se Deus assim quiser, vocês que têm filhos em casa ou que têm recém-nascidos, pra vocês entenderem também, né? Agora vamos trazer aqui uma armadilha que é a ajuda financeira, amor. Vamos. Cara, eu conheço vários casais que têm os pais financeiramente saudáveis. Aí aqui, como a gente tá falando de finanças, vamos falar, né? Vamos focar de finanças. Financeiramente saudáveis, que eu digo que tem muita grana. E eles trabalham, né, nas empresas familiares, enfim, ou seja, a grana, a empresa é do pai. Quando tava na casa dos pais, tinha um padrão de vida. E esse padrão de vida ele trouxe, né, para o relacionamento do namoro, para o relacionamento do noivado. E aí vão casar. E vão ter os custos de apartamento, de manter casa, de carro, de viagem, daquele luxo todinho que ele tinha que o pai outra hora, né, financiava. E aí você tá disposto a abrir mão dessa ajuda financeira do seu pai, você construir a sua família de acordo com os seus esforços, porque eu já gravei vídeos, inclusive, falando sobre a responsabilidade do homem espiritual, afetivo e patrimonial da família. Então eu vejo que, quer dizer, eu vou lhe perguntar, depois eu tenho a resposta. Então você aí que tá passando por isso, vou morar na casa dos meus pais, porque eu não quero comprar um apartamento, eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento que era igual ou melhor a casa do meu pai. Meu pai paga os estudos do meu filho ou me dá o carro porque eu não consigo pagar. Ou Você vice-versa, mora num pode ser, apartamento pode que a quem paga mulher, né? são os pais, Os né? pais. O que é que você acha sobre isso? Eu tenho vários pontos de vista diferentes. Nossa, pra deixa ver eu só, sobre amor, isso. complementar. Uma Claro. coisa não é sobre a discussão Marcelinho e Rebeca, não. Mas assim, só complementar essa história dos avós, que a gente entrou nesse assunto no tema pais e sogros. Por quê?
Porque os avós, eles não podem tirar a autoridade dos pais na criação dos filhos. Sim. Então, foi por isso que a gente entrou nesse assunto. Aí entra no assunto de educa, deseduca. Biblicamente, estava até pesquisando aqui, biblicamente os pais são os responsáveis diretamente pela educação dos filhos, mas os avós, eles reforçam os valores. Então, os avós têm esse papel também de reforçar. Então, esse negócio de o pai educa, o avô... Não, isso é totalmente cultural, não é bíblico. Perfeito. Então, realmente, tá certo. Obrigado. E aí, dentro de um contexto de casamento, o grande problema que as noras podem ter é quando a nora diz não pode, não vai, e quando chega na casa da sogra, ela diz pode e vai. O que é que marca que sua mãe disse que não pode, porque eu vou deixar fazer. Como é que vai ficar a Isso cabeça da criança, totalmente né? prejudicial para a criança. Então, assim, até nisso, assim, principalmente nisso, né? Na criação dos netos também, a sogra e a mãe, o pai e o sogro, todos têm que ter seu papel muito definido. Até onde eu posso ir, os limites. Até onde eu posso ir. Jamais é o pai dizer uma coisa e o avô vem e diz outra. Até acontece, né? Eu vi um vídeo essa semana muito engraçado de um menino de 3 anos, sei lá, 4 anos. Ele brigou com a mãe. Ele saiu de casa, ninguém viu. Mora na rua da casa da avó. Saiu, abriu o portão, viu que o portão fechou aberto, voltou, fechou o portão e saiu com uma mala. Botou umas coisas, né? Numa bolsa, uma mala não, uma bolsa. Fechou o portão, foi pra casa da sogra. Quando chegou na casa da sogra, tinha câmera. A sogra disse assim, oxente, meu filho, o que é que aconteceu? Ele disse, não, briguei com minha mãe e vim pra cá. Aí a mãe, oxente, Como é que pode? como assim você não avisou sua mãe? O menino foi sozinho no meio da rua, a mãe nem tinha nem notado. E tal, então às vezes o neto, ele tem isso, né, com a Com avó. certeza. E aí que tá, aí a avó dizer assim, ei, Volta pois pra casa. agora mesmo eu vou com você lá, você vai pedir desculpa à sua E mãe. você vai ficar de castigo ainda. E vai ficar de castigo. Vou reforçar o que sua mãe disse. Você tá de castigo, você continua de castigo. Na minha casa, eu não tiro a autoridade da sua mãe. Então, esse é o limite, né? De noras e sogros, pra conviver bem. Mas eu quero, amor, louvar Vamos voltar pública. lá. Não, eu quero louvar publicamente a sua vida. Porque foi o que a gente falou, a gente agora é líder de células, né? Então a Eita! responsabilidade aumentou. E ontem eu trouxe uma palavra junto com você, que é justamente de quê? Da verdade. Que a verdade é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E que Jesus, ele tá na palavra viva. E a palavra viva tá onde? Tá na Bíblia. Então, todos os fundamentos para decisões ou dúvidas da tua vida, se eu te dissesse que existe um manual com as instruções da vida para resolver, inclusive, essas questões, né, de criação e de relacionamento pais e avós para com neto e filho, tá na Bíblia. A gente acabou de ver. Então, ontem, eu acho que mesmo sem você saber, o que é que eu disse? Eu disse, ó, a partir do momento que eu comecei a trazer o fundamento da palavra viva, da verdade imutável, que é a única verdade que tem, não existe verdade relativa, feeling, o que eu acho, não, a verdade está posta há mais de 2000 anos na Bíblia, são princípios milenares. E existe Então, desde sempre. Desde sempre e para sempre, porque ela é eterna. Isso. Então, quando eu tiver qualquer decisão ou para tomar, ou qualquer dificuldade na vida, eu precisar de uma ideia para a solução, eu vou buscar na palavra. Então, você sabiamente foi lá buscar na palavra e você viu que a palavra diz que a avó não tem que deseducar e fazer o que quer, não. Não. O avô tem que complementar e ratificar os valores da palavra, os valores dos ensinamentos, e não essa questão de destruir isso é o que o mundo impõe para vocês. Verdade. Todo mundo fala isso. Realmente todo mundo fala isso, que é a posição do avô. Mas isso é o mundo e a gente não se amolda do mundo, não. A gente segue a palavra e a palavra tá aí. Então vamos impor limites de forma amorosa, com conversa, com os pais, com os avós, para que tenha uma criação perfeita, porque a gente tá falando de uma futura geração. Então vamos ajudar a transformar essas gerações conforme manda a palavra. Agora vamos voltar para finanças. Vamos. E aí, tu se lembra o que eu falei? Não. Mas vamos lá, vamos voltar porque eu acho muito interessante. Tá. Eu acho que é padrão, Sim, padrão de vida. lembrei. Se aí você, tipo assim, quer continuar, quer ficar num padrão melhor do que você teria com seu Dentro de casa. marido. Não, dentro de casa. Dentro de casa e permitir, né, a Que os autoridade sogros, né? do seu sogro e da sua sogra na vida de vocês. Através das Afinal, finanças, vocês né? estão debaixo da provisão financeira deles. O que acontece? Tá tudo errado, tá tudo desequilibrado. Por quê? Porque o papel do provedor daquele lar, o cabeça daquele lar é o homem. Então, quando ele aceita,
Obviamente, tem situações e situações que às vezes o pai, você não tá podendo, o pai diz, não, meu filho, não tem sentido que você... Eu vou lá. Mas também tem essa questão do pai, do posicionamento do pai. Eu vou ajudar meu filho, mas eu não quero manter a minha autoridade sobre a vida dele. Agora ele é um pai de família. E ele luta agora para conquistar. E aí o pai dá a oportunidade, faz você, né, investe em você para que você um dia, o dinheiro venha de você e a provisão seja sua. Então tem situações e situações. Mas, no geral, não, minha vida já é boa, mas minha mãe provendo, meu pai provendo é muito melhor. Então eu prefiro viver ali debaixo das asas dele. Quem sofre? Sua esposa. Porque tá Ou seu desequilibrado. esposo, né? O seu Ou seu noivo, papel. seu noivo. Isso. Tá tudo desequilibrado. Eu vi um vídeo, outro vídeo. É o que eu vou lembrando, gente, e dando exemplos pra vocês. Daquela Maíra Castro, sabe quem é? Casada com o Thiago Negro? Não, sei não. Você quem é Thiago Thiago Negro, né? Negro, a esposa dele. Ela tem um filho que tem 20 e tantos anos e casou recentemente. E aí a esposa desse cara comentou assim: ah, porque minha geladeira eu tô pagando até hoje, dividindo em tantas vezes. E as pessoas começaram a dizer: meu Deus, sua sogra é tão rica e você tá dividindo a televisão em 12 vezes, foi algum comentário desse tipo. Vão lá e pesquisem. E aí, Maíra foi se posicionar sobre isso, porque começaram a dar hate nela. Como é que você é tão rica? Deixa seu filho passando necessidade. Não tem como comprar nenhuma geladeira, não sei o quê, porque a Nora disse que tudo quem tava comprando era eles. Ela disse assim: aí deixa eu dizer uma coisa. Meu filho teve tudo que ele podia ter. Eu dei a educação. O que ele queria, eu poderia prover. Sabia que era para o bem dele, eu fiz. E aí ele vivia na minha casa. Até quando ele disse assim: não, eu quero casar. Ela disse: peraí, deixa eu só lhe explicar uma coisa. Hoje eu pago suas contas, porque você tá dentro da minha casa, eu sou sua mãe, você é meu filho solteiro. No momento de você casar e construir a sua família, eu não tô criando filho banana, não. Ela tá desse jeito. Filhinho da mamãe, né? O filhinho do Tô papai. criando um filho pra ser banana, não. Você vai ser o provedor da sua casa. Então você entende que no momento quer casar, amém, meu filho, Deus abençoe. Amo minha nora, mas a partir de agora vá trabalhar. Porque vai ser a partir do seu sustento. Então ela deu tudo o que podia fazer, abriu a porta da empresa, eles trabalham na empresa de Tiago, dela, enfim, não sei. Fez tudo que poderia fazer para ajudar, mas o dinheiro vem dele. Então faz parte da vida também comprar uma televisão dividida em 12 vezes. Você não tem que começar a sua vida no padrão de vida que é o dos seus pais, não. E aos poucos vai se construindo, mas você tem que batalhar e conquistar seu espaço. Perfeito. Vocês já escutaram ali que quem paga a banda escolhe a música, né? Eita, então, muitas vezes, né, os sogros, eles vão ali e ajudam, mas com poder de controle implícito. E aí, sabe aquela continha que sai cara? Exatamente. É isso. Nossa, porque já eles vi vão ter, várias histórias dessas. eles várias. vão ter poder, né, sobre vocês. Então, E às vezes tem gente que faz, o sogro faz propositalmente para manter esse poder sobre o filho e não cortar o cordão umbilical. Tem muitas muitas noras também, vou dizer que se esse for o seu caso, muitas noras estão muito confortáveis dentro da situação que o sogro e a sogra proporcionaram. Não, vamos manter assim. Aí na hora que recebe o grito, vai, pressiona o marido, pressiona o marido, pressiona... Ei! Deixa eu dizer outra coisa pra você. O marido, ele é o provedor do seu lar. Mas Deus nunca disse que ele tem que ser o provedor do luxo, não. Sim. Ele tem que prover sua casa, tem que pagar as contas, não pode deixar faltar. Mas não fala sobre o luxo. Então, muitas mulheres querem o luxo, querem estar naquela situação por conta do luxo, mas quando recebe, aí começa a pressionar o marido. Aí ele vai dizer: oxente, mas não é isso que você quer? Então, assim... Eu só posso ter se for dessa forma. Exatamente. Então, eu tô trabalhando, né? tô lutando mais pra bancar o luxo agora. Essa é a única forma que eu tenho. Então, vale a pena? Essa é uma reflexão que você vai fazer. Pra mim, particularmente, não vale a pena. Por quê? Porque vai sair tão caro essa balança desalinhada, essa escada desalinhada, quem tá lá em cima, quem tá no meio e quem tá embaixo. Para o seu casamento não tem como ser mais prejudicial. Não. Eu acho também o seguinte, né? Trazendo o fundamento bíblico, né? A Bíblia fala que você, marido, esposo, você é o líder financeiro, você vai prover a sua casa. Espiritual, em todas as perspectivas. Aqui aí a gente tá focando em financeiro, mas tem outras áreas também. A gente já tem, inclusive, vídeo gravado e eu falei um pouquinho já sobre isso aqui no início. Mas focando na finança, você tem que ter o padrão de vida que você pode sustentar. Você não pode depender de pai, de mãe, de sobrinho, de tio, de bisavô. Não, você tem que depender dos seus recursos e, obviamente, depender de Deus, porque Ele é o provedor maior. Acho que esse é o primeiro ponto.
Então, uma educação que meu pai sempre me trouxe desse filho, nunca tenha uma vida que você não possa manter. Nunca dê um passo maior do que suas pernas. Porque ruim não é você não ter, não, é você ter e depois perder. Então, seja sempre pé no chão. Só faça aquilo de fato que você pode. Obviamente, a gente tá dizendo aqui que o pai e a mãe não podem ajudar, o avô não pode ajudar, mas que seja pontual, e como você disse, amor, é dar uma oportunidade. Não é pagar o aluguel todo mês, não é pagar a escola do filho todo mês, não é pagar viagens toda vez, não é pagar carro toda vez, pagar bolsas, luxos, relógios, não. É uma pontualidade. Pai, tô começando a vida, preciso abrir um negócio, preciso aqui de uma ajuda, mas eu vou lhe pagar, pai. Tá aqui, a gente vai fazer um plano, à medida que for entrando fluxo de caixa na empresa, eu vou lhe honrar, pai, eu vou lhe pagar. Então eu tô pedindo uma oportunidade, eu tô pedindo uma ajuda momentânea, não criando vamos lá, um Uma filho do papai, uma dependência. dependência, porque essa Uma dependência, de fato, ela sai Eu cara. acredito isso, eu acredito que o grande problema seja a dependência, porque eu não vejo. E se for, meu filho, deixa eu participar do meu filho, eu quero que ele tenha a melhor escola, eu tenho a oportunidade, deixa eu ofertar aqui, eu vou ser responsável financeiro pela escola do seu filho. Pra mim não tem problema isso, sabe, amor? Eu acho que o grande problema é a dependência no básico. Eu não moraria aqui se o meu pai não pagasse. Entendeu? Porque, ele paga a escola do filho. Mas no momento, não posso pagar, você troca por outra, mas em conta não tem problema. Agora, quando você depende de onde você mora, o carro que você anda, a viagem que você faz, tudo depende de outra pessoa, aí fica perigoso. Eita, amor, estamos chegando ao fim aí do podcast, mas eu queria trazer o dado chocante que no início eu disse que ia trazer para vocês, porque toda essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, ela é embasada primeiro nos seguidores que pedem muito, né, esse assunto e depois baseado em pesquisas. Então, tem um estudo do National Institute of Health, que é o Instituto Nacional de Saúde, ele revelou que quando o marido tem uma relação excessivamente próxima com seus pais e não estabelece limites para proteger a esposa, o risco de divórcio, amor, aumenta 20%, gente. Ou seja, a passividade do homem destrói o lar. Forte, né? Eu acho que essa é a principal mensagem do dia. Acho que o que a gente pode entender é isso, que o papel do homem, quando ele não está muito bem esclarecido, é isso que causa os divórcios, causa todo o problema. É a falta de posicionamento. Sabe? Perfeito. Ele não entender quem ele é, o que ele precisa fazer, o papel dele dentro daquela casa. E permitir que certas situações aconteçam. Vamos Então, deixar um essa direcionamento. omissão mesmo dos homens que causa grandes problemas. Mas também, vamos dizer, mulheres também, que o homem tem problema com a sogra e a mulher não se posiciona. Também pode acontecer, mas assim, a grande maioria dos casos, a grande maioria é redundância, mas a maioria dos casos é realmente nessa omissão do homem. O grande problema é a omissão do homem. Então, homem, não seja omisso. Assuma seu papel, sabe? E resolva essa situação, porque quem tem que resolver não é sua esposa, não. É você. Perfeito, irmão, forte. O meu conselho rapidamente para eu deixar é que você se uniu, deixou pai e mãe e se uniu à sua esposa, você é um só. Depois de Deus, sua esposa é sua prioridade. Então, seu casamento é a sua principal família. Como você é um só, converse com a sua esposa. Imponha os limites iniciais. Quando você organizar isso, o que é que tá doendo, o que é que meus pais, porque às vezes a gente tá falando só de sogra, o que é que meus pais ou minha família tá fazendo que tá doendo no nosso relacionamento, que tá incomodando. Amor, o que é isso? Ou marido, o que é isso? Não tá incomodando por isso. Qual é a solução que a gente vai fazer? Senão vamos tomar essa conversa com amor no privado, vai lá, chama, conversa com tua mãe ou com teu pai, que é o sogro, a sogra, o teu irmão, enfim, resolve essa situação. Às vezes de primeira vão entender, às vezes não vão, e você vai construindo, né, um argumento, uma conversa com amor, que vai chegar num resultado bacana. Também separe essa estrutura financeira, seja o provedor, assuma o papel bíblico que a Bíblia manda, seja o provedor do teu lar, provedor principal do teu lar. Se for receber alguma ajuda, que seja uma ajuda pontual, uma ajuda de crescimento, não uma ajuda de dependência, porque a dependência ela vai destruir o teu relacionamento, tá? Quando for da família também, impõe um limite. Meus pais, que são os avós,
Vamos fazer uma educação complementar. Vamos tirar essa ideia do mundo de que vocês são para estragar os filhos. Não, a gente está falando de uma geração que está sendo construída. Então vamos construir essa geração com zelo, conforme manda a verdade. Então vocês vão proteger os valores. Eu vou falar uma coisa, vocês não vão desfalar, não. Vocês vão ajudar de outra forma, com outros argumentos que a gente não teve a capacidade de trazer para complementar, para fortificar, jamais para destruir. Então, acho que se esses assuntos fazem parte da tua rotina, vocês querem se aprofundar nisso, você que tá indo no namoro sério pré-noivado, ou você que tá noivo pré-casamento, ou você que tá casamento e nunca discutiu e tá vivendo várias dessas situações que a gente trouxe, a gente preparou um material bem legal de diagnóstico de alinhamento de casal para com a família. Então, comenta aqui, alinhamento de casal, que a gente vai passar esse diagnóstico para vocês melhorarem o relacionamento de vocês, mas com a família, e evitar 20% de divórcio, turma. É muito grande, é muito divórcio, né? Então vamos transformar a nossa família e cuidar, né, dos nossos filhos para que a gente transforme também gerações. E antes de ir embora, entra no vídeo aqui, que vai estar o link aqui em cima. Financeiro, a gente gravou um podcast que tá muito bom e eu tenho certeza que vai ser algo transformador na sua vida. É isso, mais um episódio chegando ao fim. Obrigada por estarem aí, por nos acompanharem, e é isso. Tchau, tchau, Deus abençoe, até o próximo episódio, fiquem com Deus.